Olá, alunos da terceira série. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre juros e hoje vamos falar de juro composto. A gente já tratou nas últimas aulas de juros simples. Aí a gente vai ver a principal diferença entre juro simples e juro composto. Quando uma certa aplicação é feita sobre o regime de juro composto, o que é levado em consideração? Então, fique atento aqui à definição para vocês entenderem o que eu vou comentar depois. Aqui diz que juro composto são aplicações de juros sobre juros. O que é isso, juros sobre juros? Os juros compostos são aplicados ao montante ao final de cada período. Assim, o que vai ter? O montante vai ser igual ao capital multiplicado pelo juro de cada período. É porque no juro simples se aplica a taxa de juro ou se calcula o juro em cima do montante uma vez só e multiplica por todo o tempo da aplicação, como a gente viu nas últimas aulas. Já no juro composto, não. Ao final de cada período, se o período for em meses, então ao final de cada mês é calculado um montante e em cima daquele montante é aplicado a taxa de juros novamente. Aí quando é no segundo período ou no segundo mês, no caso for em mês, faz um outro montante e daí se aplica novamente a taxa de juros. Aí você diz, como é isso mesmo? Imagine que você tem R$100, você tomou emprestado R$100 e o regime de juros que você vai pagar é juro composto. Então, isso foi 10% ao mês. Quando você calcular 10%, no primeiro mês, 10% de 100, R$10, né, claro. No primeiro mês você vai pagar R$100 mais os 10 do juro, que corresponde aos 10%. Então você vai pagar quanto? Vai pagar 110, óbvio. Se foi por 3 meses, por exemplo, aí quando for no segundo mês, você vai calcular 10%, não é mais em cima de 100, agora é em cima de 110, que foi o montante do primeiro mês. Aí se calcula 10% de 110, vai dar o quê? Vai dar R$11. Então, você vai pagar quanto? Você vai pagar 110, que é o montante agora, né, no caso para calcular no segundo mês, mais os R$11. Aí daí, no terceiro mês, mais uma vez, né, você vai pegar o montante do segundo mês e aplicar 10% de novo. A diferença do juros simples não, é porque se fosse juros simples, você aplicava 10% apenas em cima dos R$100 iniciais e multiplicava pelos 3 meses depois. Aí você teria o juros simples. Já no juro composto não. É aplicado ao montante, ao final do montante de cada período, ou no montante de cada período. Daí, como a gente vai sempre somando 100% mais a porcentagem, né, tantos por cento, 100% é 1, mais a taxa de juros I. Então, multiplicou por cada período, né? E aí, como no caso aqui, em T fatores, esse T representa a quantidade de fatores. Fatores são cada termo da multiplicação. O primeiro período era isso, o segundo multiplicado pelo juro do segundo período, o juro do terceiro período, do quarto, do quinto. Depende da quantidade de tempo aí, né? O que foi feita a aplicação. Então, o montante calculado, aí vocês vão se deter a essa fórmula. O montante calculado vai ser capital, que multiplica 1 mais a taxa de juro elevada ao tempo. Acho que você pode perceber, comparando essa fórmula aqui do montante do juro composto com o do juro simples, é que no juro simples multiplicava a taxa vezes o tempo, né? A fórmula é a mesma, só que multiplicava aqui I vezes T. Lembra disso, né? A diferença do juro composto não, é que é 1 mais I elevado a T. Esse T se transforma, no caso aí, é um expoente. Então vamos fazer uma aplicação para a gente poder entender bem isso. A gente vai fazer a aplicação dessa fórmula aqui, ó. A forma de calcular o montante quando o sistema é juro composto. Então vai ficar, ó, uma aplicação de R$1.000 no regime de juros compostos, juro composto,
é feito por 3 meses a juros de 10% ao mês. Qual o valor que será resgatado ao final do período? Vamos entender bem essa questão. Aí a gente vem, nota aqui os dados. A aplicação foi de R$ 1.000. Então, esse é o nosso capital, é R$ 1.000. No regime de juro composto, então fica atento, se é juro composto, então se detém a essa fórmula aqui. É feito por 3 meses, esse aí é o tempo da aplicação, foi 3 meses. E a taxa de juro que é representada pela letra I, foi 10% ao mês, então 10%. Lá é colocado essa taxa em forma decimal. Então, 10% é o quê? É 10 dividido para 100. 10 dividido para 100. Ó, assim. 10 dividido para 100, você pode fazer essa divisãozinha aqui, para não fazer lá na fórmula. 10 dividido para 100 dá 0,1. Lembra aquele negócio da vírgula, né? Volta duas casas, bota a vírgula aqui e fica 0,1. Então, a gente vai usar esse 0,1 lá na fórmula. Aí pergunta qual o valor que será resgatado no final do período. Ele quer saber qual é o montante. O valor resgatado no final é o montante. Então, nós vamos fazer montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. E o que é que eu faço? É só substituir, ficou bem simples. Montante é igual a capital é de R$ 1.000, que multiplica 1 mais a taxa, era 10%, no caso aqui ao mês, viu? Não coloquei AM, mas deveria. Para perceber que tem que estar no mesmo período de tempo aqui. É 10% ao mês e o tempo está em meses, então está tudo correto. Não precisa fazer nenhuma mudança aqui não. Que é o quê? 10% deu 0,1, né? 0,1. Elevado ao tempo que foi 3 meses. Pronto, substituiu. Agora é só fazer o cálculo, bem simples. Primeiro começa pelo parêntese, não esquece disso. Se tem parêntese, porque começa por ele primeiro. Então, fica M igual a 1.000, 1 mais 0,1, isso mesmo, é bem simples, é 1,1. Elevado a 3. Aí eu tenho, 1.000 vezes 1,1 elevado a 3. Se tem potência e multiplicação, primeiro é a potência. Então, é 1,1 elevado a 3. É 1.000 vezes. Esses cálculos vocês devem fazer na calculadora. 1,1 elevado a 3 é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Para você que tem dificuldade em potência, é assim, ó. Que é 1,1 elevado a 3. Não é 1,1 vezes 3 não, viu? É 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Vai dar 1,331. 1,331. Pronto, é só fazer isso, ó. 1,1 elevado a 3 é 1,331. Então, o montante vai ser esse 1.000 multiplicado por 1,331. Faça esse cálculozinho também na calculadora, dá 13.310. 13.310. Esse é o nosso montante, ou seja, no final do período a pessoa vai ter que pagar, né? Vai receber, no caso, que foi uma aplicação, R$ 13.310. Ok? Então, dê pausa nesse vídeo e copie o que está aqui nesse quadro, no caderno de vocês, para servir de exemplo para as atividades, beleza? Nós vamos fazer mais um exemplo para que vocês possam compreender melhor. Então, copia e vamos para o próximo exemplo. Temos aqui o nosso exemplo 2, que vai dizer o seguinte enunciado. Se um capital de R$ 500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juro composto, sob uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$ 800, qual será o valor da taxa mensal de juro? E agora? Primeiro vamos interpretar essa questão, né? Vai ficar o
capital foi de R$ 500, foi aplicado durante um tempo de 4 meses. O sistema é juro composto, então você já sabe qual é a fórmula que deve aplicar. Sobre uma taxa fixa que produz um montante. No caso aqui foi dado o montante. Então ele não vai querer o montante. O montante já tem. Ele quer saber qual será o valor da taxa de juros, o I, lá da fórmula. E agora? Bem, vamos escrever a fórmula. Montante é igual capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Agora substitui, ó. Montante é 800, montante, então coloca 800 aqui no lugar do M. Repete o sinal de igualdade. Tem o C de capital, o C de capital é R$ 500, abriu parênteses, coloca 1 mais o I, variável I, é o que eu quero determinar. O I, repete lá o I, elevado ao T, ao tempo. O tempo é 4. Então ficou assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu sei que eu quero esse I, ele está dentro de um parêntese. Então, a primeira coisa que deve se fazer é passar esse 500 que está multiplicando para cá, ó. Mas não escreve aqui não. Você repete o 800 de novo, passa o 500 dividindo. Se está multiplicando, passa para cá dividindo. Fica dividido para 500. E repete lá, ó, igual a 1 mais I elevado a 4. Agora é só fazer essa contazinha, ó. Essa contazinha. Você pode dividir 800 por 500 ou pode cancelar os zeros, os 2 zeros de cima por 2 zeros de baixo, e dividir 8 por 5, dá 1,6. Então você coloca 1,6 é igual a 1 mais I elevado a 4. E você diz, e agora? Agora, vamos inverter isso para ficar mais simples de vocês entenderem. Eu vou colocar isso para lá e isso para cá. Vai ficar 1 mais I elevado a 4 igual a 1,6. Só inverteu, ficou mais simples de compreender. Como tem 1 mais I elevado a 4, eu quero inverter isso. Passar isso para o outro lado, como a gente diz, né? O que eu faço? Se aqui está elevado a 4, quando o inverso disso é a raiz quarta. O inverso da potência de expoente 4 é a raiz quarta. Vocês sabem, eu conheço a raiz quadrada. Pois é, raiz quadrada, o índice aqui é 2, né? Mas na raiz quarta o índice é 4, ó, que é igual a 1,6. As calculadoras do celular geralmente nos permitem fazer esse tipo de raiz, né? Tem uma operaçãozinha lá que permite você calcular. Mas o que é raiz quarta de 1,6? É um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 1,6, que é 1,125. Quando você fizer 1,125 multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar aproximadamente isso. Então, 1 mais I é igual a 1,125. Lembre-se que dá para fazer isso nas calculadoras aí do celular. É só determinar a calculadora científica. E qualquer coisa que, se você quiser uma raiz como essa e não tem como calcular, pesquisa na internet que tem lá. Quanto é a raiz quarta de tanto? Aí, raiz quinta, raiz sexta, raiz de alguma coisa. Bota lá que vai aparecer. Pronto, ficou 1 mais I é igual a 1,125. E agora nós vamos passar esse 1 lá para depois da igualdade. Esse 1 aqui, ó, vai ficar I igual a 1,125 menos 1. Estava somando, né? Passa diminuindo lá, ó. Estava positivo, passou para cá negativo. E agora tira essa contazinha aí, ó. I é igual... Quanto é 1,125 menos 1? É isso mesmo, é 0,125. 0,125. Esse aí é o valor decimal da porcentagem, da taxa. Mas eu quero quantos por cento, né?
É simples. Se eu quero saber quantos por cento, multiplica isso aí por 100. E quando multiplica por 100, a vírgula vai 2 casas para frente. Então, você bota a vírgula aqui, ó, entre o 2 e o 5. Então, vai dar 12,5%. Essa é a taxa de juro que foi cobrada. A taxa aí é 12,5%. Ok? Então, dê uma pausa aí no seu vídeo e copie também esse exemplo no caderno de vocês. E faça as atividades que eu vou indicar aí no Classroom.